o meu nome é Carla Morgado e este é o nosso podcast Conversas com Conexão, que faz 2 anos, é o mês do nosso aniversário, julho. Por isso, para comemorar mais um ano de existência do nosso podcast, tenho hoje um ilustre convidado connosco. Máximo Forte, obrigada por ter aceito este convite e por, na sua agenda, acredito muito cheia, ter um bocadinho para comemorar o 2º aniversário do nosso podcast. Não, mas é uma honra. Devo dizer uma coisa, tenho que dizer. Quando é que fazem anos? Em julho. Mas qual é o dia? Qual foi o dia? Olha, não me recordo o dia exato. Mas foi o primeiro podcast que saiu no mês de julho. Pronto, porque eu faço anos dia 21 de julho. E eu 22, quer dizer. Este é muito bom. Eu lembro-me sempre do seu, porque sei que é um dia antes do meu. Pronto, eu estava a pensar, faço 22. 22, sabe que, mas já não é caranguejo. Sou o último dia. É o último dia, eu sou o penúltimo dia. Que o engenheiro Rui Figueiredo deve conhecer. Da formação e tudo mais, que está muito nos astros agora, ainda diz, aliás há um artigo no Idealista sobre o assunto, que o caranguejo é um dos signos indicados para o imobiliário. Olha, pronto. E, portanto temos aqui uma série de... Até o universo conspira ao nosso favor, os astros. Máximo, para quem ainda não o conhece, quem é o Máximo Forte, para além de ter sido agente imobiliário? Professor, autor, formador, quem é o Máximo Forte? O Máximo Forte é uma pessoa como qualquer outra, que tem uma origem um bocado diferente da Carla da maior parte das pessoas que nos ouvem, porque sou italiano. Não queria amassar muito a minha história, mas eu não vim para Portugal por minha vontade, foi os meus pais que vieram há muitos anos, portanto em 81, por isso é que eu falo muito bem português, aliás sou bilingue. Sou uma pessoa que ainda hoje me considero uma pessoa tímida. Muita gente diz, isso é brincadeira. Não, eu era, na minha turma, nas turmas, enfim, de escola, era a pessoa que se punha lá atrás, que não falava, portanto, nitidamente um tímido. Ainda hoje, se me puserem em posições sou a pessoa que mais vai para trás e, portanto, sou de facto um tímido. O tímido tem algumas vantagens, uma delas é que escuta e observa. Exato. Isso é uma das grandes vantagens do tímido, portanto, como não fala muito, acaba por ocupar o seu tempo numa conversa, ou numa reunião, ou a observar os outros e a fazer perguntas. Que mais? Já passei os 50, tenho 55 anos, não tenho problemas nenhum em dizer, sou casado, tenho 2 filhos, a minha mulher é portuguesa, os meus filhos são, nesta altura, são mais portugueses que italianos, até porque estão cá e por mais. A Itália depois não foi ao Mundial, portanto, torceram por Portugal, enfim, coisas que acontecem. Gosto bastante de automóveis, é curioso que durante a minha adolescência eu gostava mesmo muito de carros, ia aos grandes prémios de Fórmula 1, não tinha grandes carros, não tinha muito dinheiro para comprar carros bons, mas depois deixei-me disso e fui para as casas e eu rapidamente pensei por experiência própria, que as casas são muito mais rentáveis e fazem muito mais sentido. E portanto andei durante algum tempo a investir em casas e na mediação imobiliária também, e depois de repente agora com estes anos todos comecei outra vez a interessar-me mais por carros, principalmente carros mais antigos, mais clássicos. É engraçado. Que mais? Não sou de Sporting nem do Porto nem do Benfica, sou do Milan, mas vou muito ao Alvalade porque meus filhos são de Sporting. Eu gosto muito de comer e eu gosto muito de beber vinho tinto, de preferência Douro, embora, enfim, se o vinho é bom, qualquer vinho. E pronto, basicamente rapidamente. Prazeres da vida, não é? O que é que o continua a apaixonar neste mercado imobiliário? É uma boa pergunta, porque seria clichê dizer as pessoas, mas não é só as pessoas, até porque as pessoas entusiasmam-nos, as pessoas fazem-nos acreditar, mas também nos iludem e também nos deitam às vezes, também nos desiludimos com as pessoas, de certa maneira. Eu diria que é os desafios do imobiliário. O imobiliário... Portanto, eu estou neste ramo há 33 anos e
já passei muita coisa e é engraçado ver esta evolução toda, primeiro da falta de produto, depois do produto a mais, depois agora da falta de produto outra vez, do tipo de produto, das novas tecnologias, e sabendo que, principalmente o residencial, que é uma necessidade primária e que mexe diretamente com toda a gente, e os desafios que ela tem hoje, e de facto é a parte que se calhar preocupa, é um misto de desafio, de paixão, de preocupação, porque estamos a passar por uma das maiores crises, não só em Portugal, mas noutros países, a nível habitacional. Toda a gente fala de imobiliário como uma coisa fantástica, ganha-se imenso dinheiro na mediação e também noutras atividades, mas estamos perante um momento muito difícil, de crise extrema. Eu não sei, os seus filhos, os meus filhos, como é que vão conseguir adquirir uma casa ou arrendar uma casa no sítio que eles querem ou que eles gostariam de viver. E, portanto, é um grande desafio que temos pelas mãos. É verdade. Máximo, disse-me que está no imobiliário há 33 anos? Uma vida mesmo. Há quem esteja presente nesta sala que ainda não tem essa idade. De idade. Mas mal. Não indo tão atrás, porque calculo que tenha visto muito ciclo do mercado imobiliário, mas nos últimos 20 anos, reportando aos últimos 20, qual é a sua opinião da maior transformação que vivemos nestes últimos 20 anos? Nestes últimos 20 anos, eu acho que a maior transformação, se assim se pode dizer, é a tecnologia, a nível do imobiliário. Não porque ela está diretamente ligada ao imobiliário em si, o imobiliário continua a ser bastante arcaico, ainda se fazem coisas como se faziam antigamente, mas porque ela veio revolucionar uma série de mercados e o imobiliário não ficou para trás e, portanto, eu acredito que ainda vai ter que melhorar muita coisa, e que a tecnologia, ainda hoje falava numa palestra que eu dizia e digo, aliás já escrevi, não é a lei da mediação imobiliária que vai mudar a mediação imobiliária, vai ser a tecnologia, muito mais rapidamente do que a própria lei. E, portanto, eu diria que a grande mudança é tecnológica. Portanto, nós tínhamos os jornais, mesmo há 20 ou 25 anos, continuamos a ter os jornais, apesar da net. A net era muito fraca. Nós hoje não temos máquinas fotográficas para tirar fotografias, portanto, temos enfim, tudo é digital. Nós conectamos-nos digitalmente através das redes sociais. Portanto, toda essa parte, de facto, e principalmente a nível da mediação, e até, se quiser, na parte da construção, as novas tecnologias na construção. Agora, eu acho que, principalmente a mediação, não se acompanhou o desenvolvimento tecnológico. A tecnologia foi muito mais rápida do que a atividade em si, o que há muita coisa que ficou para trás. E no fundo, há muita gente que diz que, principalmente a mediação imobiliária, evoluiu imenso. Eu não acho. Eu acho que até em certas histórias, em certos pontos, até receio que não tenha evoluído. Por exemplo, em questões de ética, por exemplo, em questões, enfim, do próprio desenvolvimento do serviço. Eu ainda vejo pessoas que fazem coisas, dizem coisas, enfim, que eu não pensava que, passado 20 anos, continuassem a fazer e continuassem a dizer. E isso tenho alguma pena. Se calhar este é o sentimento. É um sentimento um bocadinho chato, a pena, mas de facto é o que eu sinto. E eu não vejo esta coisa que se fala muitas vezes. Eu acho que se vende muito a ideia do novo imobiliário. Eu não vejo isso. Eu vejo de facto uma tecnologia, mas vejo que. Porque no fundo quem faz o mercado são as pessoas. São as pessoas, não é a tecnologia. E o trabalho deve ser nelas. E depois, como também é verdade que, principalmente na mediação, há muito empreendedorismo, as pessoas acabam por não ser executantes, são empreendedoras, são elas que vão fazer a diferença. E há muita gente que não tem capacitação, não tem atitude, não tem vontade, e o mercado está como está. Hoje em dia continua a ser uma sorte para um consumidor final, seja ele comprador ou vendedor, ir à procura de uma casa, clicar e aparecer-lhe o agente imobiliário perfeito. Aquele excelente. É uma sorte. Porque, infelizmente, a maioria não está habilitada a isso. Depois confunde-se serviço com educação. É uma coisa terrível. Mas eu sou educado, digo bom dia, outra vez, isso não é serviço. Serviço é outra história. Exatamente. Enfim. Na sua opinião, qual será a próxima transformação? Não faço ideia, mas eu diria claramente inteligência artificial. A inteligência artificial, estamos no meio dela, não é? Estamos mesmo no meio dela. E nota-se também aqui, muita gente não a sabe utilizar e utiliza mal. E, portanto, se há transformação, terá de ser essa. Depois, eu espero, e disse há pouco, a tecnologia
é capaz de ser mais rápida que a própria lei, que a grande transformação vai ser a profissionalização do setor. Eu acredito que grande parte dos agentes hoje, no futuro, com a profissionalização, não vão poder exercer a profissão como agentes imobiliários profissionais. Acho que poderão ser, com todo respeito, mostradores de casas ou sei lá, algo desse género. Agora, serem profissionais desta atividade tão complexa como a transação imobiliária e tão responsável, diria que não. E, portanto, eu acredito que em breve, não sei, 3, 4, 5 anos, não sei se mais, vamos ter muita gente que vai desaparecer do mercado ou então vai anexar-se a equipas para fazer aquele trabalho mais de, como disse há pouco, de mostrador ou de assistente, para não chamar-lhe mostrador, vamos chamar assistente, e depois vamos ter uma classe que, de facto, com conhecimento não só técnico, mas também do serviço, da forma, da maneira de fazer, que vai ser o profissional. Sim. Eu acredito nessa mudança, vamos ver, não faço ideia. Eu também quero acreditar, não é? Quero mesmo acreditar. Se hoje tivesse que escolher um agente imobiliário para formar uma equipa sua, que competências procuraria nessa pessoa primeiro? Já me aconteceu isso no passado e eu fiz vários erros e depois percebi que há um padrão e esse padrão é essencial. É a atitude. Ou seja, eu tive comerciais que não percebiam nada daquilo no negócio, que não tinham às vezes até sequer competências comportamentais para o fazer, mas tinham uma grande força de vontade. E quando a pessoa tem uma grande força de vontade, tem uma atitude, tem um motivo para o fazer, ou tem uma paixão, ou quer fazer, o resto trabalha-se, o resto consegue-se, porque o resto dá. Às vezes acontece o contrário, temos pessoas com muita competência, muita experiência, mas depois não têm atitude, não têm motivo, não lhes apetece. E portanto a primeira coisa para recrutar seria essa, a atitude. E a Carla vai dizer, mas como é que os encontro? Pois não é fácil. Por isso é que também, às vezes, aquelas equipas muito grandes, no meio daquilo tudo, quer dizer, há para aí o Pareto 80-20, há para aí 20% que tem essa atitude e que se pode fazer qualquer coisa, o resto anda aí. E eu teria uma equipa muito mais pequena, provavelmente 10, 15 no máximo, se calhar, fazia um recrutamento muito mais específico, muito mais seletivo, não no ponto de vista da competência, mas sim da questão da atitude e alinhado com os valores da minha empresa, eventualmente, e daquilo que eu queria para uma determinada área de especialização. Há outra coisa que eu vejo que ainda hoje se faz, que é um erro que eu fiz no passado, que é, este fulano é muito bom, mas no Angaria exclusivo, Angaria aberto, nós somos de Lisboa, ele só faz Cacém, mas vem na mesma porque fatura muito. Isso é um erro brutal e que ainda eu vejo muita gente fazer. Portanto, tinha uma área de especialização, tinha um perfil de agente imobiliário para um determinado segmento, que seria aquilo que a minha empresa faria, e a procura da atitude, o resto ensinava. Era um bocadinho isto. Mesmo. No futuro, essa atitude garantidamente, pelo menos na minha opinião, será uma constante, não é? Essa atitude tem que sempre lá estar. Há mais alguma característica que o agente imobiliário do futuro tenha que ter? Ok, vamos por partes. A atitude não é efêmera. Ou seja, não é para sempre. Exato. Até no mesma pessoa. Infelizmente, as pessoas podem ter sido muito boas durante 2 ou 3 anos e de repente têm uma quebra que pode, normalmente, grande parte das vezes, e a Carla sabe melhor que eu, está diretamente ligado com aspectos pessoais e, portanto, não tanto profissionais, ou porque tem problemas em casa, ou tem problemas de saúde, e aquela atitude, de repente, vai-se. E a partir daí os resultados, como é uma atividade que depende muito da pessoa, os resultados acabam por cair. Também é verdade que as pessoas às vezes, eu já tive tantas pessoas, por exemplo, pessoas que foram enganadas. Pronto, agentes imobiliários muito bons, tiveram um percurso ótimo, mas depois numa partilha, numa situação qualquer, houve um problema de ética que foi mais forte do que os valores delas e
e infelizmente deixaram a atividade dizendo não quer mais isto. A atitude tem que lutar contra isto. Também tive uma experiência assim. Desse género, não é? E o que acontece? Ali o apoio do broker, do team leader, do coach, do mentor é fundamental para que ele acredite, mas depois obviamente a pessoa é soberana e fará aquilo que fará. Claro, sim. O resto da pergunta era o que é que o agente tinha que ter No futuro, nos próximos anos, eu diria, com esta tecnologia eu diria toda que é há. adaptar a tecnologia, não ser o maníaco, não ser obcecado pela tecnologia, não concordo nada com isso, não ter aquele que tem as 200 mil apps de inteligência artificial porque sai uma nova e não sei o quê, ter aquelas que funcionam para ele e sejam interessantes para o seu cliente. E depois, tem que ter uma coisa que eu acredito já há muitos anos, e até fiz cursos desses, marca pessoal. Portanto, nós todos somos uma marca pessoal. E se eu conseguir, durante 10, 15, 20, 25 anos, marcar um determinado nicho, uma determinada zona, com uma pessoa que realmente faz bem ali, e possivelmente essa pessoa vai vingar durante muito tempo. Eu ainda há pouco postei, ainda há uns dias atrás postei uma coisa com caracol, não sei se viu, que dizia, inspirada no Gary Vee, portanto um tipo muito à frente, que dizia que há uma coisa que nós dizemos todos os dias: as carreiras são maratonas, não são sprints. E portanto, uma marca pessoal, para ser uma marca impactante e que continua no tempo, demora tempo a fazer-se. Tem que se ir lá abaixo, tem que se falar com as pessoas, tem que se aparecer, tem que continuar, tem que haver muita consistência, independentemente de se fazer bem e ter relevância e ter autenticidade, tudo isso à parte. Mas o que eu noto é que as pessoas pensam muito a curto prazo e vão sempre à procura do caminho mais fácil. E isso depois não cria marca. Espetacular a nossa conversa. Vivemos, já falámos disso, na tecnologia, na revolução tecnológica. A inteligência artificial veio para substituir os agentes imobiliários ou para tornar mais valioso aqueles que souberem não utilizar? Ainda hoje estava a fazer uma palestra em Ponte Sor, posso dizer, para a Remax Casas do Interior, do João Gaio, da Alda e do Miguel. E tinha lá uma pergunta provocatória, que é essa mesmo, em grande: os agentes imobiliários vão ser substituídos pela IA? E depois perguntava a eles, e claro que todos eles, sei lá, 99%, houve uma pessoa que levantou a mão, 99% dizia que não, com medo, outros sentimentos, e houve uma pessoa que dizia que sim. E depois eu disse: olha, e eu estou consigo, também acho que sim. E a pessoa ficou tudo escandalizado. A inteligência artificial e a tecnologia, não só a inteligência artificial, vai substituir o agente imobiliário, que basicamente o que faz é atender o telefonema, marca a visita, vai mostrar a casa, recebe a proposta e diz: olha, tenho aqui uma proposta ao proprietário, aceitas? E o proprietário diz: não, quero mais qualquer coisa. E ele telefona não, isto acontece. É verdade, telefona ao comprador e dizer: olha, tem que subir. E quando subir, para não sei, então subo mais um bocadinho. Olha, ele subiu mais isto, não consigo mais. Ok, fechamos o negócio. A pergunta é: qual é o valor? Eu não vejo valor aqui. Ou seja, a tecnologia vai resolver isto. Isto não existe. Portanto, quer dizer, existe, mas não existe, não é? E, obviamente, no limite, alguém fez aquela angriação. Não é? Aquela angriação teve que existir para estar no mercado. Talvez essa pessoa tenha tido alguma competência, esforço, dedicação e valor para conseguir aquela angriação. Mas, mesmo assim, também se assiste aí a pessoas que dizem: vou agregar a sua casa, quanto é que quer? Ou seja, eu vejo isso, quer dizer... Eu também vejo. Isto não é valorizar, isto não é nada. Se formos por ali, eu diria que a inteligência artificial, não só, e outras tecnologias, vão substituir esses agentes. Agora, os outros não. Agora, também é uma coisa interessante. Está tudo com receio. Ainda hoje fala: houve menos 14% de transações em relação ao ano passado, o mercado está a parar, e agora? Está tudo com medo. Porque quando o mercado parar, ou quando o mercado começar a ser mais desafiante, mais difícil, não sei se não está já, se calhar há muita gente que vai desaparecer. Eu acho que nós sentimos aqui, os nossos números falam assim, baixámos muito significativamente o número de transações, claro. O que faz com que estejamos em crescimento a nível de faturação é o valor de transação, claro. Que subiu. Mas isso é mais de 1.000 euros no ano. Mas posso lhe dizer que isto é
e a Carla acabou por dizer, é o que sustenta a mediação. O que está a sustentar a mediação hoje é os tickets médios que são elevados. Porque se nós fizéssemos os tickets médios de há 3, 4, 5, 6 anos atrás com a mesma transação, se calhar as faturações baixavam substancialmente. Mas pronto, vamos ver o que é que... Vamos ver, eu não gosto de fazer futurologia, mas eu diria que se continuarmos a não elevar o serviço, se não continuarmos a não elevar a forma, a tecnologia, aliás, já aconteceu, como é que se diz, as agências de viagens, a Uber e os táxis é o grande exemplo. Os táxis tinham um serviço péssimo, a Uber trouxe tecnologia e serviço. E agora é engraçado, porque alguns táxis, não todos, e tiveram que elevar o serviço. Hoje em dia posso dizer que eu, por exemplo, para ir para o aeroporto eu uso táxi, não uso Uber, porque o Uber baixou o serviço. A tecnologia é apenas a ferramenta. É a pessoa que vai fazer a diferença e, portanto, mais uma vez, seja nos táxis, nas agências de viagens, as pessoas é que fazem a diferença. Portanto, vamos ver os desafios que as profissionais vão ter que elevar. Nas agências de viagens sente-se muito isso. Se o serviço for bom, você abdica completamente da tecnologia. Claro. Mas se for mau, você até porque ela está lá, a tecnologia está integrada. O agente de viagens já integrou a tecnologia, ele vai à procura das viagens e vai. Agora, aquele que diz a mesma coisa que está num site ou não sei o quê, eu não preciso dele para nada, portanto vou direto. E aí, aliás, porque nós não podemos esquecer que a gente fala muito em serviço, como eu falei, mas é um serviço de agenciamento. Quer dizer o quê? Que eu só recebo se houver transação. Se não houver transação, não recebo nada. E, portanto, é um serviço relativo. Portanto, é preciso ter algum cuidado quando se fala aqui nas empresas de mediação. É mesmo. Eu aprendi isso. Ao longo da sua carreira, trabalhou com milhares de profissionais, acredito, até hoje. Na sua opinião, o que é que distingue um líder de alguém que apenas gera pessoas e um líder que inspira e transforma vidas? Olha, há uma palavra que define isso tudo e que é difícil de descrever, porque vê-se que é o carisma. Uma pessoa que tem carisma, e para ter carisma é preciso ter experiência, é preciso ter linguagem, é preciso ter observação, é preciso ter presença, é preciso ter uma série de coisas, mas eu diria que um bom líder tem de facto de ter carisma para conseguir ter liderança. Depois também as outras competências todas, a delegação, a gestão de recursos humanos, a gestão de tempo, a gestão financeira, para tudo isso. Mas se não tiver carisma, é difícil. E, portanto, nós podemos ir à procura de líderes mundiais até carismáticos e às vezes podemos até falar de pessoas que na essência até fizeram coisas menos boas, mas têm carisma. E, portanto, o ser carismático é realmente a parte mais forte. Aquela pessoa que quando entra cria impacto pelas palavras que faz, pela sabedoria que tem, pela experiência que... Enfim, é difícil transcrever o que é o carisma realmente, mas as pessoas sabem o que é. E quando tem um líder carismático, seguem-no. E também é uma responsabilidade muito grande porque é líder. Essa pergunta não está aqui, mas gostava de fazer. Na sua opinião, no mercado imobiliário, tal e qual como ele é em 2026, é algo que é essencial ou é algo que... O que? Agora não percebi a pergunta. A liderança, haver um líder. É fundamental. Líder a nível pessoa. Sim. É fundamental. Vive-se um período em que os agentes imobiliários ganham cada vez mais, porque as comissões subiram muito, portanto as comissões dos agentes, e muitos deles precisam de ser liderados e outros precisam de liderar para crescer, ou seja, precisam, se quiserem crescer mais, não conseguem porque o tempo esgota e, portanto, como esgota, eles precisam de pessoas ao lado delas para desenvolver o seu próprio negócio. Podem ser agentes, podem ser assistentes, e para isso é preciso saber liderar, e é uma competência que os agentes normalmente não têm, e, portanto, pode-se adquirir com o tempo, pode-se aprender informações, mas de facto é talvez a liderança é a competência mais importante, até porque, por exemplo, a gente pode falar em liderança apenas da própria equipa, mas eu posso falar em liderança do meu staff, porque o staff, portanto, quem trata dos processos, quem trata da parte jurídica, quem trata do marketing, quem trata da formação, eu preciso dessa gente toda para o meu sucesso.
E eu preciso liderar essas pessoas. E, portanto, até aí eu preciso saber liderar. Até uma das competências que deveriam ter todos. Máximo, qual é o maior erro que continua a haver muitos agentes imobiliários cometerem e que acaba por limitar o crescimento deles? É uma coisa que é muito difícil, principalmente no mercado agora, e que é não seguirem o processo, não seguirem um sistema, não seguirem um método. Há sempre a vontade, isto agora não é preciso. Para que eu vou fazer um estudo de mercado agora que já ninguém sabe o que é que são as experiências, eu quero lá saber. Vou qualificar para quê, eu vou direto e tudo certo. Eu tenho uma frase muito gira, não sei se é minha, que é quando tudo acaba bem, tudo acaba bem. Opa, eu não qualifiquei, vendi, sou o maior. Eu não fiz estudo de mercado, vendi na mesma e portanto ninguém questiona. Depois acontecem coisas do género, como ontem na terceira nos Açores, dizem-me assim: olha lá, tenho aqui um imóvel que está há 2 anos à venda, não consigo vender, não sei porquê. E depois começo a fazer perguntas e começo a saber os erros todos. Porque, evidentemente, quando não faço estudo de mercado, quando não qualifico, quando não tenho sistema, estou a jogar na sorte. E a sorte não sai sempre. Exato. E por isso eu diria, e eu gosto de fazer o paralelismo com o desporto. Agora tenho visto muito ténis por causa do Sinner, e então tenho voltado a ver ténis. Todos têm método, todos têm sistema. Pois claro, é evidente que numa jogada, mais coisa, quebram o sistema ou fazem uma coisa diferente, mas o by the book, a forma, quando tenho que levar o resultado para casa, tenho que ter a minha forma de trabalhar, que é aquela. E isto, na minha opinião, falta muito. Alguns têm. Depois há outros que é o improviso, que adoram. Não, eu gosto do improviso. Depois o improviso é jogar na sorte, no azar. E dá resultados no mês, depois está a afundar. E depois ficamos muito chateados quando aquilo não resulta. Exatamente. Os que efetivamente, e vê-se isso claramente, têm um processo e seguem o processo, os resultados são uma constante. Até porque o processo permite-nos resultados a médio e longo prazo. Enquanto o improviso não, o improviso é curto. Pode acontecer hoje, lá está. Se estamos, linguagem futebolística, faltam 5 minutos para acabar o jogo, precisamos marcar um gol, o processo vai à vida, vamos ter que... Agora, se ainda falta 20 minutos, vamos fazer o processo, porque a gente chega lá e marcamos. Depois de tantos anos a ensinar, e muito lhe agradeço por tudo o que já me tem ensinado, não só com os seus livros, mas mesmo no curso que tirei consigo no ISCTE, e a acompanhar profissionais, houve alguma história de transformação que o tenha marcado particularmente e que lhe tenha feito sentir que vale mesmo a pena fazer aquilo que faz? Carla, é que não há uma, há muitas. Boa. E eu não conseguia, sei lá, tanta gente que... Eu agora de repente não me... Sei lá, não estava à espera dessa pergunta. Desde pessoas... Até mesmo antes de ser formador e, portanto, como diretor, como responsável, pessoas que chegavam no recrutamento, que eram fiéis, por exemplo, um rapaz que agora, hoje em dia tem a sua empresa e trabalha e faz muito bem, que era fiel de armazém. Ganhava um ordenado mínimo. E o fiel de armazém era aquela pessoa que a pessoa vinha buscar uma peça e ele ia ao armazém, a peça é 3, 4, 5, está aqui a encomenda, cobra, não cobra, se for interno não cobra, e o trabalho dele é este, não faz mais nada. E ele interessava-se pelas pessoas, interessava-se pela, como é que se diz, pela forma, pela comunicação, e há um dia que disse: eu não quero isto. Eu não quero, lá está a atitude, eu não quero isto para a minha vida, eu quero ser comercial, eu quero ser vendedor, eu quero estar nessa onda. E a empresa onde estava não lhe deu a mão. Disse que era muito cedo, disse que eu já não lembro, mas disse que era muito novo, que tinha que fazer ainda um período como fiel de armazém, talvez mais para a frente. Então ele despediu-se e foi para a mediação. E eu apanhei-o. E ele começou do zero. E fez o seu caminho, fez os seus erros, os seus disparates, evoluiu, não tinha nada. Comprou carro, saiu de casa dos pais, comprou casa, começou a viajar, tudo com mediação. Incrível. Tudo coisas que ele, como fiel de armazém, nunca chegaria lá. Cedo, e as tantas, isto depois é a evolução da evolução, sai, faz a sua própria empresa,
faz o seu trabalho, fica autónomo até da empresa. Ou seja, esses casos de sucesso, se calhar são aqueles que eu... E se calhar há muito mais. Eu lembrei-me desse rapaz porque lembrei-me, mas há muito mais. Se calhar até há pessoas que você nem sabe o impacto. Sim. De vez em quando acontece. Você nem sabe, foi você com aquela frase, ou aquela afirmação, ou aquele não sei o quê, que me caiu a ficha, nunca pensei que... Pronto, mas... Há uns anos atrás, a Predivent convidou-o para vir nos dar uma formação, não sei se recorda, ali no Hotel da Costa, e efetivamente a minha vontade de querer saber mais, e está mais para aprender, há todo um processo para ser ensinado, apesar de nós na Remax haver formação, mas acho que você, sem marcas, sem a questão da marca, consegue ter um pensamento crítico e de expor a coisa de forma a que, pelo menos em mim, criou aquele impacto de eu quero ser melhor, eu quero fazer isto melhor, mas para isso eu tenho que aprender a fazer melhor. Fico contente. Portanto, sou uma daquelas que criou o impacto e nem sabia. Muito bem. Se pudesse hoje deixar apenas uma mensagem a esta nova geração que está a chegar ao imobiliário, porque a minha está quase na reforma, a nova geração dos agentes imobiliários, qual seria? Há várias coisas, é uma pergunta que é recorrente. Eu, além do processo, do método, do sistema, tudo certo, ter uma marca pessoal, tudo certo, incorporar a tecnologia, acho que há outras coisas que são estruturantes. Uma delas é o respeito e a ética. O respeito e a ética, numa primeira instância pelos seus colegas, e quando digo colegas não é só os agentes, mas também o staff, também os brokers, enfim, tudo o que é o ecossistema dos colegas. Depois o respeito pelo cliente, que eu às vezes vejo coisas que também me irritam um pouco. Aquele cliente é isto, aquele cliente é aquele cliente passou uma perna. São clientes, tem que haver algum respeito aqui. E depois, uma coisa que eu até disse, costumo dizer a estas novas gerações, Lucas Valente e por aí fora, que é, nunca deixes de ser humilde. Se fossem dizer isto ao Lucas, nunca deixes de ser humilde. A humildade é das coisas mais importantes. O líder, o carisma, é o fã que é humilde. Quando tu perdes a humildade, tu acabas. E, portanto, cuidado com os egos. Hoje em dia, as redes sociais e algumas pessoas que trabalham em rede social põem as pessoas em patamares que depois perdem a humildade, perdem o respeito, perde até a forma de comunicar, não se dão por ela, e portanto faz o teu negócio, se ambicioso, mas não sejas obcecado ao ponto de andares aqui muitas vezes a pisar o risco, e essencialmente ser feliz. Portanto, acho que toda a gente quer ser feliz, e ser feliz pode não querer dizer querer muito dinheiro, ou fazer muito dinheiro, ou ser número um, não sei do quê. Segue o teu caminho. E, portanto, seriam esses os conselhos que eu daria. Boa. Máximo, a nossa conversa em termos de perguntas chegou ao fim. Ainda bem. Passei na oral, sei não? Que está mais que aprovado. Muito obrigado. Quero-lhe agradecer mais uma vez por ter estado aqui connosco. Gostei muito da nossa conversa. Vai de encontro a tudo aquilo que eu tenho ouvido dizer nos últimos tempos, e sempre é muito coerente na sua visão disto do mercado imobiliário, e é mais uma das coisas que aprecio muito no Máximo. Sempre atualizando com tudo o que está a entrar de novo. Acho que é sempre o primeiro a dar a última novidade do mercado. Eu, pelo menos para mim, como o sigo, é essa pessoa que vai aos Estados Unidos, traz e as coisas vão para este caminho, e efetivamente elas depois encaminham-se para esse caminho. Quero muito acreditar naquilo que o Máximo acredita, que o agente imobiliário será uma profissão dita profissional, ou pelo menos certificada como tal. Como já lhe disse e tive essa oportunidade, eu acredito que toda a gente deveria de fazer o curso que eu fiz no ISCTE, devia de ser obrigatório para sermos agentes imobiliários. Eu também gostava. Mesmo, porque acho que estão lá as bases todas, depois cada marca daria... o que acha que sim. O que sim, porque, por exemplo, a nível jurídico vamos aprendendo no dia a dia. É verdade. Até porque a cabeça isto não se faz assim, e portanto acho que cada vez mais essa responsabilidade deste negócio, desta transação, merecia que houvesse mais conhecimento a nível dela mesma, e acho que o curso está muito completo.
obrigada. Eu que agradeço. Espero que a gente se veja em breve. Vamos se não nos ver. vimos, garantidamente em novembro vamos nos ver. Pronto. No baile de gala Do Isqueté. do Isqueté. Portanto, obrigada. Eu que agradeço. E até uma próxima. Obrigado, Será sempre Carla. muito bem-vindo. No Conversas com Conexão, segundo aniversário, obrigada por terem estado aí, e nós na Conexão não somos mais um, somos um. Obrigada.